Sim. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para fazer o nosso estudo da noite com a nossa companheira Ana Cristina Estevão. Hoje ela vai falar sobre ressignificar e nossos estudos ficam gravados no YouTube, na nossa página do Facebook, né? Vamos compartilhar, vamos curtir. Nós vamos então iniciar com uma canção, né, cantada pela Elizabeth Lacerda, Noites Traiçoeiras. Então eu vou compartilhar para a gente poder cantar, mas sem abrir o microfone, tá, gente? Para a gente poder se soltar aí. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.
Senhor Jesus, confiante, Senhor, na certeza de que realmente estás conosco em todas as horas, Senhor, fortalecendo a nossa vontade ainda tão frágil, equilibrando as nossas forças, Senhor, nos dando condições de prosseguir nessa jornada, enfrentando as dificuldades do dia a dia. Nessa certeza, Senhor, é que te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Para Jesus analisar sempre os seus ensinamentos à luz dessa doutrina maravilhosa que a sua misericórdia colocou no nosso caminho. Muito obrigada, Jesus, pela doutrina espírita na nossa vida. Muito obrigada por esses amigos, Senhor, que são sempre um esteio a nos amparar uns aos outros, Senhor, nas horas que ficam difíceis, porque é através uns dos outros, Senhor, que o Senhor nos sustenta. Abençoa, pois, Senhor, esse nosso encontro dessa noite. Abençoa, Senhor, a Ana Cristina, que ela possa ser inspirada e intuída pelos emissários do bem, para que possamos ter uma noite de estudos que seja satisfatória, que nos encoraje, que nos fortaleça, Senhor, para prosseguir na caminhada. Abençoa também, Senhor, a todos aqui presentes, encarnados ou desencarnados, que estejam aqui, compartilhando conosco desses momentos, e abençoa o nosso encontro e permanece, Senhor, em cada coração, alcançando aqueles que mais necessitam, como o nosso companheiro Chiquinho, que ele possa se sentir abraçado por nós, Senhor, que as nossas vibrações de carinho e de amor possam chegar ao seu coração, para que ele não se sinta só. Seja conosco, pois, Senhor, mais uma vez. Muito obrigada. Que assim seja. Ana Cristina, então eu vou compartilhar a tela inicial para a gente poder... Pode dar as boas-vindas, pode iniciar a sua fala, tá bom? Boa noite a todos. Então esse é o nosso tema. Esse tema, ele surgiu de última hora, porque meu estudo estava sendo direcionado para um outro. Mas no nosso estudo passado, a nossa amiga Tereza falou sobre ressignificar. E eu fazendo o estudo para podermos explanar hoje, eu também recebi uma mensagem falando sobre ressignificar. Então, eu achei que eu deveria mudar o tema. E eu acho que nesse momento é o que nós estamos tentando fazer, ressignificar. E eu fui buscar esse significado, eu fui buscar aonde eu poderia encontrar essa questão de ressignificar no Livro dos Espíritos. E aí, você pode passar a próxima tela, Jaqueline, por favor? Eu encontrei a questão 909, que fala não em ressignificar, mas o que ele fala? Ele fala da nossa perfeição, da perfeição moral, que é na parte terceira das leis morais, que fala sobre as paixões. E na pergunta 909, na questão 909, tem a pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? E os espíritos respondem: sim, e frequentemente fazendo esforço muito insignificante. O que lhe falta é a vontade. Há quão poucos dentre vós fazem esforços. E dentro dessa questão fala sobre a nossa vontade, que eu acho que está diretamente ligada à questão de ressignificar. Você estar aberto, né, para poder mudar o que você está vivendo de uma outra ótica, de uma outra
uma outra forma de colocar que esforço você está fazendo, que realmente é essa vontade. Então, eu fui buscar o significado de ressignificar nos dias atuais, né? Porque nós estamos vivendo momentos em que muitas coisas a gente está tendo que aprender a ressignificar. Você pode passar a segunda, Jaqueline, por favor? Que fala, a próxima, que fala sobre o que significa. Então, eu encontrei ressignificar. E essa foi a mensagem que eu recebi logo após o estudo da semana passada, de uma pessoa que também é espírita, e fala que é o olhar de dentro para fora. É encontrar novidades no que a gente vê todo dia. É saber que as coisas mudam tanto quanto as pessoas. É recriar o que um dia foi criado. É a própria regra. É saber lidar com o novo. É perceber que tem um pouco da gente em tudo o que a gente faz. Um exercício de autoconhecimento. É um ato de extrema liberdade em que a gente pinta o mundo à nossa volta do jeito que a gente vê. Então, durante todo esse momento que a gente tem falado, todas as nossas reuniões, elas estão direcionadas a ressignificar, porque elas falam do autoconhecimento, e para você ressignificar, você tem que saber em que ponto, e aí entra o autoconhecimento, em que ponto você precisa mudar, em que ponto aquilo está te atingindo, em que ponto você está realmente indo para um lado que não te favorece, que não te ajuda. Então, eu vi que, e assim também eu fui baseado até pela semana passada, pela orientação foi maravilhosa a palestra da Carminha, e que também, num estudo feito com a Nete Guimarães, ela fala sobre as palavras, né? O poder das palavras. Nós já também tivemos uma palestra, e ela fala que tipo de palavras, o ideal é você analisar que tipo de palavras você usa no seu dia a dia, porque isso vai definir todo o seu universo. E a nossa amiga Teresa sempre comenta que essas palavras, elas podem te trazer coisas positivas ou negativas. Então, ela fez uma regrinha, não bem uma regrinha, mas ela deu uma orientação sobre algumas palavras que nós deveríamos manter ou abolir do nosso vocabulário. Que elas trazem coisas positivas, que elas trazem uma ação, ou aquelas que nos bloqueiam. Então, a primeira palavra que ela utiliza, você pode passar, Jaqueline? A primeira palavra é a palavra ainda. Ela colocou a palavra ainda como uma palavra que abre várias possibilidades. E quando você diz, eu não tenho uma casa, eu ainda não tenho uma casa. Então, ela já está mexendo com o teu automatismo cerebral, que faz com que você se impulsione, que você tenha... abre uma série de possibilidades para que você lute para você ter aquela casa, porque você já sabe que você ainda não conquistou, né? É claro que nós também temos que sempre observar para olhar pelo lado positivo, porque quando você fala, eu ainda não fui assaltado, é claro que isso é uma palavra negativa, você está usando a mesma palavra de uma forma negativa. Então, nesse cuidado é que nós temos que tomar dentro da palavra ainda, mas ela mexe, e aí a gente sabe que a Nete, ela está sempre fazendo essa pesquisa voltada para as questões cerebrais, então ela usa a palavra ainda como sendo uma palavra mágica de forma positiva, quando usada de forma positiva. A próxima palavra
Pode botar, Jaqueline? É a palavra tentar. Na palavra tentar, ela pede para que nós eliminemos elas do nosso vocabulário. Porque é uma palavra que mostra que, apesar de ser possível, mas é sempre difícil conseguir. Quando você coloca a palavra tentar, você já cria uma série de empecilhos na sua mente para aquele acontecimento. Então, o que ela pede? Que se você quer seguir por um lado, aonde você vai tentar mudar toda essa energia que você traz, né, para ressignificar o que você está vivendo, o ideal é você utilizar a palavra experimentar. Porque esse verbo, né, experimentar, ele já mostra uma ação e você substitui, ele é o substituto perfeito para tentar, porque você coloca o teu cérebro num estágio receptivo. A possibilidade de realizar é muito maior quando você fala, vou experimentar. Alguém fala alguma coisa para você, quando você fala, eu vou tentar, isso significa uma inércia. Você não se dispõe logo a fazer, você vai pensar, você vai tentar fazer. Mas quando você coloca aqui, vou experimentar, você está botando uma possibilidade futura. Você está concretizando, você está colocando uma dinâmica em vou experimentar. Então, ela pede que se você quer ressignificar o que você está vivendo, que você elimine a palavra tentar e utilize sempre experimentar. Então, ela também vai seguindo em algumas outras palavras. Nessa outra palavra, ela coloca... Pode botar a próxima, Jaqueline. Antes dessa gostaria, eu vou só colocar uma que ela comentou, tá? Que seria a palavra difícil. Que quando você utiliza, alguém fala alguma coisa para você e você fala, isso é bem difícil, é difícil, você também já cria um bloqueio. Então, o ideal é sempre que você substitua o difícil por desafiador. É um desafio. E aí você já se coloca aberto, em movimento, para mudar aquilo. Quando ela colocou essas 3 palavrinhas aí, gostaria, queria e poderia, ela falou em relação ao tempo verbal. Porque essas palavras, né, nesse tempo verbal aí, você coloca o seu objetivo muito à frente. Então, eu gostaria, eu poderia, isso em relação a tempo, isso pode ser amanhã ou isso pode ser daqui a 50 anos. Então, o tempo, o universo, ele não entende essa questão do tempo que você vai... o nosso tempo não é o mesmo tempo que rege no universo, né? O cérebro, ele não sabe a diferença entre o tempo real e o que você está criando na sua mente. Então, se você substituir essas palavras, eu gostaria, eu queria, eu poderia, por uma ação imediata, né? Por uma ação concreta, naquele momento ali, você pode botar eu quero, eu gosto, eu quero e eu posso. Então, e essas 3, no tempo, no verbo ação, na ação, elas têm um poder de fazer tudo acontecer. É como se você já estivesse montando, já estivesse projetando aquilo que você deseja. Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou sendo muito rápida. A Maria Paula levantou a mão, Ana.
Então, pode falar, Maria Paula. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Cristina, essas 3 palavras me lembrou uma situação que eu li, que falam, né, que quando você diz para alguém assim, eu não posso fazer isso, na verdade você está querendo dizer que não quer fazer. Isso, a psicologia mesmo fala isso. E muitas vezes, se você perguntar à pessoa, mas por que você não pode? Ela não vai nem saber dizer por que não pode. Mas como ela não tem a coragem de dizer que não quer fazer, ela diz que não posso fazer. São artifícios que são bloqueios que nós vamos criando, né? E utilizamos essas palavras. Só que essas palavras não favorecem a gente. O que seria ideal nessa colocação, quando a pessoa não quer fazer, é utilizar o não. Porque ela está praticando aquela ação. Eu não quero fazer isso. E explicar, né? Olha, nesse momento eu não vou fazer. Mas quando ela utiliza dessa forma, pode ser uma forma de tentar até mascarar alguma coisa que ela não está, naquele momento, sendo firme ali para falar, né? Tem 2 pessoas com a mão levantada, Ana. Pode falar, pode Marcelo. passar. Quando a palavra ressignificar é bem interessante, porque nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos. E muitas das vezes a gente precisa ressignificar alguma coisa que a gente significou equivocadamente. Seja pela imaturidade, inexperiência, às vezes a gente estava muito mergulhado na emoção e a gente tomou uma palavra, um gesto e uma atitude com uma cor muito acentuada. E isso às vezes mexe muito com a gente. Mais experimentado e avisado, que sai evangelizado, a gente precisa retornar lá para ver se aquilo foi daquele jeito mesmo. Muitas das vezes o psicólogo retorna com a gente em determinado momento da nossa vida, quando a gente comenta alguma coisa, e ele pergunta, né? Quero crer que seja assim, pelo que já estudei, se aquilo foi daquele jeito mesmo, ou se foi o nosso imaginativo que proporcionou aquilo. Porque a gente pode não mudar o passado, mas a gente pode ressignificá-lo. E isso faz toda uma diferença. Então, hoje, quando eu sou submetido a algumas palavras, eu sou chamado a atenção, ou vivo uma situação, eu fico me questionando se aquilo é uma realidade. Porque quando alguém fala comigo, ele fala do jeito que ele viu, que ele percebeu, segundo as experiências dele. E eu tento tirar aquilo que é de minha responsabilidade. Olha, se ele viu isso é porque o que é que eu disse a ele que ele pode ter percebido assim? Mas hoje, quando eu faço as minhas análises, eu sempre sei que essa minha análise está, digamos assim, encharcada do meu jeito Berlim de ser. Então eu fico mais atento, porque eu sei que a vida não é do meu jeito. Obrigada. André. O Berlim falou bastante coisa que iríamos falar também, e é muito difícil no momento atual de nossas vidas, já com um longo tempo de existência, na atual personalidade, você mudar, né? Ressignificar algumas coisas. Mas conforme o Berlim falou, né, às vezes voltamos no tempo, se a gente encarar de uma forma diferente, isso facilita o seu caminhar de agora, porque a gente não pode voltar, mas podemos ressignificar daqui para frente. Então, na nossa caminhada mediúnica aí ao longo do tempo, de algum tempo, às vezes a gente percebe que chegam pessoas falando conosco, e eu aprendi uma coisa com um amigo espiritual nosso que diz assim: o poder está em você, está em você. A mudança está em você. E ele diz assim: tudo que você quiser
Você consegue, basta você querer. E ele diz assim, você acorde, olhe para o sol e diga, quero, posso e vencerei. Tudo que eu quiser virá em minhas mãos, porque esse é meu pensamento. Porque essas palavras que a Ana colocou aí, ela realmente já é um obstáculo muito grande entre você e o objetivo a ser alcançado. Então, essa ressignificação da mudança de palavras, porque conforme ela mesmo falou, o cérebro não entende essa situação do tempo real e do seu tempo. Então, ele apenas escuta aquilo que você verbaliza. Então, a partir do momento em que você modifica a sua ação, né, ressignificando atitudes e palavras, as coisas começam a mudar, porque o universo ele sempre vai conspirar a seu favor, sempre, 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 mas é preciso, conforme o Berlim fala, abrir a boca, verbalizar, porque para que as coisas aconteçam, é necessário realmente a gente sair desse casulo dizendo eu não posso, eu gostaria, eu queria, mas essas palavras colocadas pela Ana Cristina, que a gente tem que, também lembrando Carminha, né, colocar em prática tudo isso que aprendemos nesses ensinos de segunda e quarta-feira, para que a gente comece a exercitar uma mudança em nós, uma ressignificação. Porque eu falei assim, gente, eu né, já estudei tudo que eu ia estudar, não pretendo mais fazer uma faculdade, porque eu não conseguiria, não teria mais cabeça. E aí a gente retorna à NET, diz que num futuro próximo, a quantidade de Alzheimer vai movimentar muito grande, porque todo mundo acha que já terminou o segundo grau e a faculdade, não precisa mais estudar. Logo não exercita o cérebro, exercita a mente e começa a atrofiar, porque é um músculo que também precisa ser trabalhado. Mas esse músculo trabalhado num novo sentido de ser. E principalmente nós, espiritualistas e espiritistas, a gente precisa saber disso para poder passar isso. Só. Obrigada, André. Obrigada pela contribuição de vocês. Dentro ainda dessa gostaria, né, disso que a gente está usando, essas palavras num momento verbal diferente, né, onde a nossa mente ela não associa aquela possibilidade que seja para amanhã. Ela não vê aquilo como uma possibilidade concreta. Ela não gostaria, pode ser a qualquer momento. Mas quando você fala isso numa ação, eu quero, eu posso, né? E eu gosto, você está colocando, você está criando toda essa dinâmica e aquilo tende a se tornar realidade. Porque você está mesmo colocando isso. Nós já conversamos sobre o poder das palavras e o quanto elas têm uma força, quanto elas mexem com toda a nossa estrutura, elas conseguem nos impulsionar. Através desse poder mesmo das palavras, nós vemos o quanto a prece ela tem uma força que ela consegue levar um conforto espiritual para quem está distante fisicamente da gente. Então, quando a gente analisa essas palavras e a gente começa a refletir no nosso dia a dia, quais são as palavras que eu estou usando, em que momento essas palavras estão surgindo e quais sentimentos que elas estão trazendo, né? Eu começo a mudar todo o meu magnetismo, eu começo a jogar coisas positivas, pensamentos positivos na nossa psicosfera, e as coisas vão acontecendo. Hoje, e se falar em ressignificar, é você não só olhar para dentro, mas você olhar o que está acontecendo ao seu redor, quantas mudanças estão acontecendo, e quando você se fecha e fala, não, isso não é para mim, não adianta, eu não vou mudar, eu não consigo, já estou muito velha para isso, você cria um bloqueio, você não consegue ver outra coisa, você não consegue ver uma possibilidade, você não consegue ver uma luz, né? Você está sempre se fechando. E essas palavras, elas têm um peso tão grande que essas palavras também podem não, elas ajudam a você mudar toda a tua
todo o seu dia, sabe? Você olha, como o André falou, você olha para o universo, olha para o sol de manhã, fala, nossa, que obrigado, Senhor, porque eu estou vendo, eu estou enxergando esse dia lindo. Ao invés de você falar, ai, que calor que está hoje, eu não estou aguentando isso. E aí você fala, meu Deus, quanta gente queria estar sentindo esse calor, enxergando essa luz maravilhosa que tem esse sol. Mas você começa a mudar, e aí você vai atraindo coisas boas, você vai atraindo pessoas que estão naquela mesma sintonia, ao passo que se você bloqueia isso, você já cria esse obstáculo na sua frente, você não vai conseguir enxergar que o sol está ali lindo, que você está enxergando o sol. Hoje eu acompanhei também uma palestra do Haroldo, e ele também está trabalhando em cima dessas mudanças, porque essa mudança de olhar, essa mudança, isso tudo tem acontecido, isso precisa acontecer conosco. Se nós fecharmos os olhos para as mudanças, para o que está acontecendo, para o que está vindo de coisas, de mudanças na nossa vida, e se a gente começar a bloquear isso, as coisas vão estar sempre atrás. A gente vai estar sempre sofrendo pelas mudanças que não acontecem, que a gente não deixa acontecer. Marcelo, quer falar? Ativa o microfone, Marcelo. Eu costumo, né, quando as pessoas me ligam, acho que o André vai lembrar. E aí, Berlim, como é que tá? Eu costumo dizer, espetacular! Olha, mas eu falo espetacular com tanta vontade, com tanta força, que o outro lado já ri, já gargalha. Agora, você imagina o contrário. Como é que são as coisas rápidas? Hoje mesmo, eu vi um cara saindo do carro, ele encontrou com outro e ele perguntou assim, e aí, como é que você tá? Ah, rapaz, do jeito que Deus permite, né? Olha, não sei qual é o Deus do cara, mas o Deus do cara estava muito fraquinho, porque o cara estava, olha, combalido. Não é esse o Deus nosso, né? Na verdade, a gente precisa vibrar essa alegria. A questão da própria postura, Ana, é importante. Como é que você anda, como é que você se comporta, que roupa que você está usando, porque isso tudo reflete na sua mente. Porque a sua mente, embora reflita no seu próprio corpo, mas como você faz as coisas também reflete na sua mente. Nós somos capazes de influenciar a nossa própria mente, que vai nos influenciar. Então, deixa eu tirar aqui que está instável. É muito importante que a gente fale vibrando. Vai dar um bom dia? Dá um bom dia sorrindo, entendeu? Vibra isso. Porque assim como quando você acende a luz e você é o primeiro a beneficiar-se com a luminosidade, quando você ri, você é o primeiro também a se beneficiar. Então, é uma questão de postura. A felicidade é uma postura, entendeu? E naturalmente você vai ficando assim, igual eu, rindo à toa. Arminha. Obrigada, Marcelo. Eu fui testemunha disso ontem. Eu não sou uma pessoa assim vibrante normalmente, mas eu estava saindo na hora do almoço do meu trabalho e o pessoal estava chegando. Aí eu saí no portão, encontrei a turma toda voltando, aí eu cumprimentei eles assim, bacana, falei, boa tarde! Você acredita que a coisa contagiou? As pessoas que iam passando na rua sorriram e me responderam boa tarde entusiasmadas. Falei, caramba, que legal, rapaz! Foi bacana pra caramba, gostoso, sabe? Isso é que o Marcelo está falando. Quando você coloca a vibração, você contagia, né? Isso. Muito legal. E você consegue transmitir isso, e isso vai interiorizando também. Porque chega um momento, aquele momento que você já está, hoje eu estou mais cansada. Não, mas o dia está lindo, eu acordei, eu tô aqui, eu tenho amigos, eu tenho um Deus que eu acredito, eu tenho Jesus que está sempre comigo. Então, você nunca se sente sozinha, nunca se sente desamparada. Eu vejo entre as pessoas em que como o Marcelo também falou, ele deve
viver mais ou menos o que eu vivo dentro do setor de vendas, que é um setor que está bem prejudicado agora, mas você vê que as pessoas estão num desânimo, e que as coisas parece que não vão. Gente, tudo passa, isso vai passar, mas precisa da nossa energia. A nossa energia é que vai impulsionar tudo para uma mudança. Então, eu acho que, eu sempre coloco, e eu acho que na nossa doutrina, ele traz essa visão toda, traz uma responsabilidade muito grande para a gente, porque começa a nos colocar como essas pessoas que podem passar isso para as outras pessoas, esse boa tarde que você falou para todo mundo, isso foi contagiante, mas as pessoas já identificam que existe uma pessoa ali que, apesar de viver como todos nós estamos vivendo, passando por momentos desafiadores, essa pessoa ainda olha boa tarde, independente do que está se passando, do que está se vivendo e daquele momento ali. As dificuldades estão para todos, mas a forma como você encara, como você reage ao que está acontecendo, é a forma que vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, eu acredito que todo esse trabalho que nós estamos desenvolvendo visualmente, porque eu já disse a vocês, eu participo também de um outro centro aqui, o Centro Espírita, em que as reuniões são pelo Face, que não são reuniões, são só palestras, mas quando você se coloca de frente para os seus amigos e você diz, nossa, nós temos uma realidade que pode não ser a mesma realidade para todos, porque cada um tem um grau de entendimento do que a gente está passando, de maturidade, aí são vários itens, vários fatores que pode deixar um pouquinho mais pesado para um pouquinho mais leve para o outro, mas quando você dá os braços e fala, olha, estamos todos aqui, nós vamos estudar aqui, nós vamos ver o quanto a nossa doutrina ela é capaz de dar esse suporte para a gente, o quanto nós podemos, não vamos colocar nos apoiar, mas quanto nós podemos olhar e dizer, tem uma saída, tudo vai passar, e nós vamos passar tudo isso juntos. Nós vamos apoiar um ao outro na hora que um precisar de uma conversa, ou às vezes só para falar. Você quer ligar, você quer só falar? Então você só fala, eu estou aqui e fique à vontade para fazer isso. Eu acho que isso é um suporte assim, primordial nesse momento para todos. Porque por mais que as pessoas estejam precisando de uma série de questões até econômicas também, porque está bem desafiador para várias pessoas, não está igual para todo mundo, mas eu acho que esse amparo, esse suporte, isso faz muita diferença na vida de todos. Jaqueline, vamos passar para o próximo slide, por favor? André levantou a mão, Ana. Ah, pode falar então, André. Ativa o som, André, está sem som. Estender muito, mas dentro dessa fala do Berlim, porque é interessante isso mesmo, e eu aprendi isso, é contagioso, porque hoje em dia ele até às vezes liga para mim e eu repito isso, e hoje já é o meu bordão. Então eu tive uma crise de coluna, todos sabem, e foi a pior que eu já tive. Eu pensei até que ia operar, e quando eu fui médico já fui com as malas arrumadas, porque eu tinha certeza que ia operar. E voltei, e agora voltei aos poucos. E quando eu tive que voltar a trabalhar, voltei um pouco puxando da perna, e ali no Recanto da Paz, onde a grande maioria conhece, onde faz os almoços, eu trabalho ali com as senhoras ali, e eu gosto de todas elas gostam de mim. E quando eu voltei, aí foi aquela alegria, aí veio um e falou assim, André, eu tô tão triste que você está sentindo dor. Eu falei assim, olha, dona Ivana, estou tão feliz porque estou sentindo dor. Então é tudo. Não é que você esteja feliz, que você esteja sentindo dor, mas é justamente a maneira como você enxerga a dor. E a doutrina, ela traz para nós esse entendimento, e mais uma vez, já falei isso aqui algumas vezes, relembro, é o que Haroldo diz, que a dor é a professora que te leva até o limite para regenerar o ser, para que ele tenha entendimento
para que ele acorde e saiba o porquê de cada coisa, e principalmente da dor. E graças a Deus a gente tem esse entendimento. Então, muito feliz por essa dor bendita, porque tudo sempre tem um porquê. Já pode passar, Ana? Pode. O nunca e o jamais, ela também coloca como, a Nete Guimarães também coloca como palavras que nós não devemos manter no nosso vocabulário até por conta do tempo, né? Como a gente já falou, o universo ele não sabe bem qual é o tempo que a gente está usando aquilo. E essa relação do tempo, quando você diz nunca, jamais, eu jamais farei isso, eu nunca... Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Se você, naquele momento, você poderia, ou você pode, né, precisar fazer aquilo. Então, o nunca, ele já inclui um bloqueio, né? Um bloqueio, que nós não temos esse controle do tempo. A gente está vivendo hoje uma situação em que muitos falaram, eu nunca viveria isso. E as pessoas que falam que nunca viveriam são as pessoas que hoje estão precisando de amparo, porque elas não conseguem ou chegam num ponto em que começam a ser radicais a ponto de não pedir ajuda, de não procurar outras pessoas, o nunca, eu acho, na minha visão, ele está muito relacionado à questão do orgulho também. Quando você fala, eu nunca faria isso. Mas por que você nunca faria isso? Será que em algum momento você não vai precisar fazer isso? Você não vai precisar pedir perdão? Você não vai precisar abraçar, acolher, ajudar? Então, essa questão do nunca e o jamais também são palavras que a Nete coloca, e eu acho que ela foi bem feliz nessa colocação em não utilizar essas palavras. E essas palavras ela coloca como sendo palavras orientadoras, como se fossem palavras, ela coloca como palavras mágicas. Mas eu acho que pode ser para nos orientar, para ajudar a gente a ressignificar o que a gente está vivendo e da forma como a gente está vivendo. Você pode botar a próxima, Jaqueline? O não. O não, ela coloca como uma forma de você... Eu não sou o baú. Isso. Que você deve, sim, usar o não da forma correta. Foi o que a Maria Paula colocou. As pessoas, às vezes, utilizam... Elas querem falar o não, mas aí elas utilizam uma outra palavra. Eu não poderia, eu não gostaria, porque elas não falam o não. Então, não, eu não quero, eu não posso, tá? Eu não vou. Quando você coloca assim, porque quando você coloca o não associado a uma figura, inclusive na palestra ela coloca, quando eu falo para você, não pense num gatinho. A primeira coisa que você vai pensar, o seu cérebro vai te direcionar para você pensar no gatinho. Quando você fala, eu não quero gritar igual a minha mãe, você acaba introspectando isso, você acaba colocando isso no seu dia a dia. Eu não quero fazer como fulano. E você acaba fazendo como fulano, porque você está atraindo isso para você. Aquilo que o fulano faz, que você acha que é negativo, é exatamente o que você está atraindo. Então, você acaba fazendo igual a fulano. Então, eu não quero, eu não vou, mas eu não tenho que dar sequência para comparar com alguém ou com alguma coisa. Porque quando eu faço essa comparação,
quando eu trago uma figura junto com esse não, eu acabo fixando exatamente aquilo que eu não quero fixar, que eu não quero pensar. Então, ela pede o cuidado para você falar o não, usar o não. O Fabrício levantou a mão e tem até a questão do que o nosso cérebro ele não registra o não. Isso. Exatamente. Então, você acaba fixando aquilo que foi depois do não. Pode falar, Fabrício. Então, teve uma vez que foi muito interessante aqui no ENEF, nós participamos lá no GEAL, que é o Grupo de Estudos Espíritas André Luiz, aqui num bairro ao lado onde eu moro. Aí, eles fazem um trabalho muito bacana num hospital com pessoas especiais que tem lá próximo ao centro deles. E aí, toda vez que tem um evento, algum encontro, alguma coisa assim, eles levam 2 meninas especiais lá desse hospital para visitar, participar do evento, aquela coisa toda. E elas têm, assim, uma energia, elas passam tanto ensinamento para a gente que a gente fica assim, meu Deus do céu, a gente é espírita há tanto tempo e a gente, às vezes, não acorda para uma coisa que elas estão ali falando, às vezes, ou são católicas por formação, ou tem alguma outra religião, ou não tem religião, não sei. Mas também o caso não é esse. Mas aí teve uma vez que um ENEF, que aí uma delas falou assim, justamente isso que você está falando, né, Cristina? Ela pediu, no final, ela pediu para falar, né, dar uma palavra para a gente e tal. Ela começou assim, muito bacana, muito legal, e sempre assim com uma palavra de esperança, de positividade. Mas aí ela falou assim, em relação ao tema, que agora eu não estou lembrando qual foi, mas aí ela falou, quando vocês quiserem fazer uma coisa, não fala eu vou ver, eu vou tentar, e com dificuldade de falar, que ela tinha dificuldade na fala. E aí ela falou assim, quando vocês forem fazer alguma coisa, não fala que, eu vou ver, eu vou tentar, vamos ver. Não, pega e faz. Porque se você disser que, eu vou ver, eu vou tentar, você não vai fazer. É uma coisa assim que, né, impactou muito a gente, assim, positivamente, e é uma verdade, né? Exatamente. Influencia direto na nossa mente, você já se coloca em ação. Quando você já utiliza esse verbo, você já vou fazer, vou experimentar, né? Nem tentar a gente já vai tentar, eu vou experimentar, porque você já se coloca aberto para que aquilo possa acontecer realmente. Obrigada, Fabrício. Agora vamos para outra, Jaqueline. Vontade. Então, nós chegamos à vontade, que essa vontade já está lá direcionada no Livro dos Espíritos, na questão que a gente colocou inicialmente, que foi a questão 909, que fala que tudo, né, toda essa mudança, tudo vai depender da nossa vontade. E algumas pessoas se colocam, né, de uma forma que tudo é muito desafiador. Não vou colocar difícil. Tudo é muito desafiador. As pessoas acreditam que elas não podem mudar. Então, quando elas param e não, eu não tenho mais como mudar, eu não posso mudar. E essa mudança, essa vontade, ela vem de uma decisão. Eu tenho que decidir, não, a partir de agora, ou nesse aspecto, que não precisa, eu não vou. O autoconhecimento até não me permite que eu consiga mudar tudo de uma vez, mas eu posso ir aos poucos e dizer, eu vou mudar nisso. Toda vez que isso acontecer, eu vou soar um gatilho e nisso eu vou mudar. A minha atitude em relação a isso, eu vou mudar. E aos poucos eu vou fazendo essa mudança, eu vou ressignificando aquilo que eu estava vivendo anteriormente, que eu achava que era um desafio muito grande. E no momento que eu consigo ressignificar isso, que eu tenho uma decisão, tenho uma vontade, isso já não tem mais aquele peso que tinha antes. Então,
a Anete coloca o seguinte: quando é que você decide comer um brigadeiro? Ela botou logo um brigadeiro, então você pensa aquilo que você mais gosta de comer. Quando é que você decide que você vai comer um brigadeiro ou que você vai comer aquela comida que você mais gosta? No momento em que você pensar nisso, né? Você parou, não, eu queria comer hoje isso, ou eu quero comer isso. Naquele momento em que você pensou, isso significa que o universo ele já está construindo aquilo, né? É o que o Júlio falou, vontade mais ação é igual a realização. Exatamente isso. E a vontade, ela faz isso. Você pensando, você vem a tua vontade, e aí é que acontece a mudança. As palavras, elas vão construindo uma nova realidade. Só essa mudança nessas palavras que a gente conversou, no que a gente foi mostrando, só em você mudar o difícil para desafiador. E aí, toda hora que você lembrar, você anota, que aí você vai lembrar disso. Há algum tempo, tem mais ou menos uns 2 anos, eu inclusive assisti uma palestra falando da Anete, que ela falava sobre uma pulseirinha que foi feito. Começou nos Estados Unidos essa campanha, na seara espírita também, e que toda hora que a pessoa reclamava, ela olhava para a pulseira e aí ela lembrava. Então aquilo ali era o gatilho que ela parava de reclamar. E é a mesma coisa. Toda hora que você lembrar dessas palavras que você está usando, que não te ajudam, que não te favorecem, que não te impulsionam, você para, não, eu tenho que mudar essa palavra. Só com essa mudança, que essas palavras que vão construindo uma nova realidade. Então, o ideal para que você já acorde, como o André falou, é você acordar. Você pode olhar no espelho, você pode olhar para o céu e dizer: eu quero, eu posso, eu consigo. A partir daí, você vai observar a mudança que vai acontecer. Que essas palavras, elas vão estar sempre a teu favor. Elas vão te impulsionar. Pode falar, Maria Paula. Terminou? Não vai te atrapalhar agora, não? Não, pode falar. Eu me lembrei, quando você falou isso da vontade, da pulseirinha, eu me lembrei que no livro O Diário de um Mago, do Paulo Coelho, foi uma das primeiras obras dele, que fez muito sucesso, tinha um exercício que falava o seguinte, que ensinava o seguinte: toda vez que nós tivermos um pensamento negativo ou que nós queremos eliminar da nossa mente, que a gente pegasse o dedo aqui, ó, e aqui na raiz da unha, com a outra unha aperta. Que a sensação de dor que dá faz com que você vá eliminando aquele pensamento. E é interessante, porque dói muito. Dói. E na época eu fazia isso, né? E funciona. Eu não sei de onde ele tirou esse exercício. Eu não me lembro, porque tem muito tempo que eu li o livro, eu ainda tenho esse livro. Mas é interessante, justamente para trabalhar, associar a dor a um pensamento negativo, para você eliminar. Vai tudo da vontade, né, Maria Paula? É um exercício, não tem jeito. Nós temos que mudar a nossa mente, ela precisa ser exercitada para que a gente consiga eliminar essas palavras que não nos ajudam, que não nos impulsionam, e começar a ver que isso tudo pode ser ressignificado. Então, anotar toda vez que eu for falar, qual foi o gatilho que me levou a isso? E aí o Haroldo Dutra fala para você também anotar, como nós tínhamos falado também, já na outra reunião. E Haroldo Dutra está fazendo uma série de 3, já está na 3ª palestra, que ele fala exatamente disso, dos sentimentos, da sua vontade, o quanto a sua vontade ela precisa ser exercitada.
Quem falou sobre o autoconhecimento, que foi uma palestra também muito boa, foi a Eliane, e ela também mencionou isso, que a questão da disciplina é você ir exercitando. É claro que hoje o que a gente vive coloca a nossa mente um pouco voltada para algumas tendências, porque a gente sofre uma série de interferências externas. A gente tem a nossa família, a gente tem o noticiário. Então, essas referências que vão impulsionando a gente para um outro lado, a gente tem que parar. Bom, agora não, isso aqui eu não me permito, eu vou olhar para cá, eu vou olhar para isso, porque senão, se você não exercitar a sua vontade de mudança, ressignificar vai ser um desafio ainda maior. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Ana Cristina, como a Patrícia sempre avisa, eu e ela, como estamos como anfitriãs, a gente não consegue levantar a mãozinha, tá? Por isso que eu vou falar. Eu tenho uma dinâmica que eu faço com as crianças maiores, né, quinto e sexto ano, que usa 3 expressões, né? Não quero, não posso e vou conseguir. E é muito interessante porque o início da dinâmica eu boto as fichas, né, escritas no meio do círculo e eles têm que pegar, sem saber o que vai acontecer. E aí eles escolhem aleatoriamente, assim, né? E tem um texto que desenrola, né? Que vai falando, vai contando como se fossem pessoas, né? Essas expressões. O não quero, sempre que o professor pedia para fazer alguma coisa, ele dizia não quero, aí o outro chamava também, era associado à escola, né? Para fazer alguma atividade, ele não posso, né? Nunca estava disponível para nada. E o vou conseguir era aquele cara que, por mais que tivesse dificuldade, ele sempre dizia que ia conseguir, ele fazia. Ele experimentava, né? Como você mesmo sugeriu, apesar dele achar que talvez ele tivesse dificuldade, mas ele nunca deixava de experimentar e estava sempre disponível. Né? E o desdobramento disso, a moral da história, é o que aconteceu no futuro, né? Desses 3 personagens, né? Que o não quero e o não posso ficaram naquela posição, porque ele associou aos soldados, né? E comandantes. Então, o não quero ficou ali varrendo o terreno, era aquele soldado raso que nada não avançou, né? O outro a mesma coisa, mas o vou conseguir chegou numa patente, né? Lá em cima, uma patente alta, dando a eles o entendimento de que é importante para você conseguir alguma coisa na vida, essa vontade de alcançar, né, o sucesso. Porque se você não tenta, se você só acha que está tudo difícil, que não vai conseguir nada, porque não sabe nada, porque, na verdade, muitos alunos da escola pública, né, e eu vivo essa realidade, a menos-valia, né, não acreditar em si, achar que não é capaz, né, então eles não acreditam mais mesmo na condição de chegar em algum lugar, né, então a educação hoje está muito assim, eles são muito não tem estímulo próprio, na verdade, então a gente, enquanto professor, está com essa incumbência, né, de estimular, de botar para fora essa condição que eles não conhecem, não sabem que tem, né? Então, eu achei, desde o início eu estou com vontade de falar dessa dinâmica, até o Júlio já utilizou nos estudos que ele ia fazer, eu fazia muito isso com a mocidade, quando eu trabalhava com a mocidade, né? Então, trazendo isso para a gente mesmo, essa importância da gente repensar, né? Eu fiz um processo dinâmico que era como se fosse uma dinâmica de grupo de uma equipe que você fica 12 horas dentro de uma sala, são 2 dias de seminário,
em que eles trabalham exatamente isso. Você coloca tudo no papel de quem é você. E aí você coloca, eu sou sonhadora, Agora você coloca tudo ao inverso. O inverso do que você utilizou, você vai colocar o que é o inverso disso. E aí você coloca no papel. Bom, e qual é o exercício? Durante 100 dias, você, na frente do espelho, assim que acordar, você vai ler todo o contrário do que você colocou da sua pessoa. Então, quando você coloca, eu sou uma pessoa rígida, e você se olha no espelho durante 100 dias e você fala para você mesma, eu sou flexível, alguma coisa muda. Porque você entende que aquela rigidez, aquilo não te favorecia. Porque quando você é flexível, você consegue ter uma visão maior do que você está ao teu redor. Né? E aí foi um processo assim, muito, muito assim, enriquecedor. Porque você começa a olhar e naquele momento eu estou assim e depois eu já mudo e já começo a desenvolver aquilo de novo. É dentro de uma dinâmica parecida com essa que você fez. É te dando, te impulsionando a ressignificar. É importante também. Acho que o Marcelo quer falar, né? Isso. Eu acredito que isso vai ser uma matéria de escola que a gente nos próximos, talvez, já para agora, essa questão de ressignificar, dizer que você pode, autoconfiança, ressignificação, vai ser matérias que vão estar desde, talvez, da 4ª série, né, junto com a criança e o adolescente. Por quê? Porque ele sairá, então, da escola com uma visão sobre ele muito melhor, das capacidades, que ele, na verdade, é um diamante bruto e que cabe a ele só poli-lo, entendeu? Eu acho que isso vai ser uma matéria, eu acho que isso vai ser tão importante ou mais do que aquilo que você sabe, porque se você é uma pessoa curada, pessoas doentes, pessoas machucadas, machucam pessoas. Pessoas curadas, curam pessoas. Então, quer dizer, as empresas elas vão querer pessoas curadas, pessoas que são proativas, mas que, né, porque tem muita gente que é proativa, mas ela está cheia de problemas. Então, a escola vai ser esse veio, entendeu? Lá da 3ª, da 4ª série, fazendo com que o cara saia da faculdade com uma outra visão de mundo, mais fraterno, entendendo que a venda, o consumo, tem que respeitar o ser humano. Mas isso passa pelo processo educativo. Não dá para a escola só fazer. Eu acho que em 40 anos, a criança que entrou agora, ela já é pai de um outro que está naquele processo. Então, eu acho que a mudança vai passar por ressignificar parte da educação, onde uma matéria dessa vai fazer parte do currículo. Ana Cristina, em relação a isso que o Marcelo está falando, posso só complementar? Uma ação, né, que já está sendo tomada é um projeto que está sendo implementado na escola já tem 2 anos. Não, minto. Foi ano passado e esse ano a gente não conseguiu fazer. Chama Espaço de Ser. Mas ele é um projeto que está sendo vendido, né, para a escola pública, que a escola particular já adotou algumas, né, as de um patamar mais elevado. Elas já compraram esse projeto que vai trabalhar as emoções. Então, ele faz com que a criança, desde o 1º ano, não educação infantil ainda, mas desde o 1º ano, comece a trabalhar as suas emoções, né? E é uma atividade com a turma, mas que diariamente ela faz com que a criança pense sobre as suas ações e em relação a si e em relação ao outro. Então, através de um personagem, ela desenvolve aquelas ideias, aquelas emoções, né, que envolve toda a vida daquele personagem. Então, ela se vê ali no lugar daquele personagem, ela leva esse boneco para casa, esse boneco tem família, tem irmão, tem pai, tem mãe, tem primos, e a convivência, né, que retrata a vida daquela criança de uma forma bem interessante.
Então, a escola já descobriu, mas ainda não implementou de uma forma que todos tenham acesso, porque, na verdade, a importância disso é tão grande, mas que, infelizmente, ainda está muito caro para o município adotar, né, para todo mundo. Ele tem que repensar, tem que modificar muita coisa para poder fazer com que todos tenham acesso. Mas a importância disso já foi trazida para a nossa realidade, mas dá muito trabalho, porque você tem que planejar a aula e aplicar isso é muito, muito complicado ainda. Mas é bem interessante porque a necessidade está muito... E envolve toda a família, como você falou, não dá para ser só na escola, porque essa criança ela está impregnada de muitas outras necessidades e dificuldades, e aí a escola sozinha não dá conta. Nesse momento, Jaqueline, eu vejo que a nossa responsabilidade, e aí eu coloco como cidadã, todos nós, de sabermos escolher pessoas que levantem a bandeira da educação, vai ser primordial para cada um fazer essa análise. Porque se nós não conseguirmos, e aí eu falo a educação de uma forma ampla, uma forma onde você possa educar e mostrar e ajudar e fazer projetos e fazer com que a criança participe de uma outra visão de realidade. Porque hoje nós sabemos que elas estão vivendo momentos bem desafiadores, né? Porque as crianças estão em casa com pais que às vezes não conseguem mostrar para elas alguns valores. E isso vai fazer muita diferença para frente. Então, eu acho que a escola e toda a parte da educação, e aí eu já falo de esportes, isso tem que estar muito, muito bem amparado para as crianças, porque elas vão precisar disso, assim como nós vamos precisar ressignificar muitos valores, não valores, mas muitos pensamentos, muitas coisas que a gente achava que era o ideal, mas que vimos agora, e essa realidade da pandemia já mostrou para a gente que nós temos e precisamos olhar para o nosso próximo, fazer a caridade, de acompanhar, e a caridade não é só você dar alimento, a caridade também é você apoiar projetos assim, fazer a nossa parte de cobrarmos também dos nossos governantes que amparem dessa forma, que não tirem verbas da educação, que eles estejam voltados para isso, para que isso possa ser de uma forma ampla para todo mundo. Então, nós temos essa responsabilidade também em mostrar tudo isso, em fazer as crianças estarem juntos de projetos sociais, de entender o que é um asilo, o que é um orfanato, de que forma ele pode ajudar, e ele ajudando o outro, ele também vai estar crescendo no seu pessoal, no seu espiritual. É muito importante. Eu acho que isso tem um peso muito grande. Alguém quer falar mais alguma coisa? O Júlio está com a mão levantada. Pode falar, Júlio. Que bom. Observem só, gente, a importância do que nós estamos tratando agora, né? Tia Jaque trouxe aí a questão, aliás, Marcelo deu o pontapé inicial, aí Tia Jaque recebeu na frente e partiu em direção ao gol, falando de um ressignificar para crianças e que vai envolver, ou que deve envolver, inclusive, a família. Eu vou muito mais além. De certa forma, isso tem que envolver a todos nós, principalmente a sociedade civil organizada, porque é preciso que os veículos de comunicação entendam e comprem essa ideia, porque, de um modo geral, as crianças que estão com essa dificuldade hoje são oriundos de famílias que não têm isto para dar. Essas crianças sofrem, passam por essas carências, porque os seus pais também não têm para dar.
Então, é preciso começar hoje para que as nossas crianças entendam, talvez o Marcelo acho que falou isso, para que a próxima geração comece a ver da forma que nós estamos vendo e discutindo aqui agora. Porque o que a gente percebe de um modo geral, eu percebo isso muito na minha atividade, é que os próprios pais não têm para passar para essas crianças. Então, como envolver a família, se a família também tem a grande necessidade? Essa é uma questão bastante interessante para a nossa reflexão. Tenho dito. Obrigada pela colaboração de vocês. Eu coloco aí à vontade, né? Como dentro do que nós lemos do Livro dos Espíritos, no capítulo 900, na questão 909, e coloco que a partir desse momento nós fazemos esse exercício, primeiro pensando para que a vontade possa existir. Então, quando eu penso, eu já vou mobilizando todo um universo para que essa vontade aconteça. E aí a gente possa fazer essa mudança, essa ressignificação em tudo que nós estamos vendo que não está nos favorecendo. Muito obrigado. E, Jaqueline, se você quiser botar já a nossa prece final, essa última são as palavras em que eu acho que tem que se tornar isso a gente tem que colocar no nosso espelho, botar na nossa é o mantra. Em todos os lugares. Porque isso impulsiona. Eu quero, eu posso, eu consigo. Para tudo. Para tudo. Eu acho que isso daí é um quadrinho que tem que estar em todos os... um mantra, um quadrinho que a gente colocar. Eu quero, eu posso, eu consigo. E vamos conseguir, porque nós estamos juntos e nós estamos empenhados com todo o nosso sentimento de poder, de ajuda, de compartilhar, de caridade, de amizade. E a gente sabe que nós podemos e nós conseguimos. Era isso. Muito obrigada pela paciência de vocês. Somos nós que agradecemos, certamente. Espetacular, muito bom. Com certeza. Muito levado, muito puxado muito para a nossa reflexão. A condução foi muito boa. Eu acho muito interessante, né, termos essa visão, a necessidade de ressignificar uma série de coisas dentro de nós, começar a essa questão do autoconhecimento, o quanto isso é importante para cada um de nós, de modo geral, né? E no coletivo ainda mais, muito mais ainda. Olha, gente, eu não sei. Nós estamos com uma proposta muito boa de trabalho para segunda-feira, mas a proposta não está concluída. Acho que vai ser bastante interessante segunda-feira. Não percam, que tem um trabalho muito bom sendo desenvolvido aí. Vamos, então, fazer o término, né, Ana Cristina? Você já deu suas palavras finais para a gente poder fazer a prece, né? E aí a gente engrena no outro assunto, Júlia. Senão a gente vai... Sim, desculpa. Não, a gente vai para a conversa afinada daqui a pouquinho. Nós fechamos com essas 3 palavras que eu acredito que vai mudar a nossa maneira de ver, de pensar, de agir. Então, eu quero, eu posso, eu consigo. São essas palavras que finalizam. Viu a dinâmica que eu falei, Ana? Era exatamente, né, em relação a isso. Que era não posso, não quero e vou conseguir. E aí trabalhou essas mesmas expressões, né, ao contrário. Bacana. André, então, vai fazer a nossa prece final, né, Ana? Uhum. É o André, né? Isso. Então tá, para a gente poder... Pode, André?
finalizar claro. então o nosso estudo de hoje. Obrigada. Nada. Vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus por mais esta noite de aprendizado. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor sempre tem nos dado, por todas que não possamos, Senhor Jesus, em nenhum momento negligenciar todos os ensinamentos aprendidos, que possamos sempre ser uma porta para onde um irmão desorientado, sofrido, possa bater. Abençoe, Senhor Jesus, a cada um de nós aqui nesta noite. Fique conosco mais uma vez, Senhor Jesus, com cada um de nós, amparando nossos irmãos que hoje não puderam estar conosco, nos orientando sempre no caminho do bem. E que possamos ter uma noite ainda assim de trabalho, na oportunidade santa e bendita de sempre ter a oportunidade de servir. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.